Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma resolução da prova da Unifesp de 2023, a prova de conhecimentos específicos do vestibular misto. Bem, de antemão, para quem não sabe como que funciona a prova de conhecimentos específicos da Unifesp, ela acontece geralmente no segundo dia e ela vai abarcar algumas questões, essencialmente de química, biologia, física e matemática, beleza? Por objetivo, eu só vou comentar aqui as questões de biologia, vou comentar uma questão por vez para não ficar muito extenso essa videoresolução, beleza? Então vamos começar aqui pela primeira questão, que é uma questão de biologia celular, tá? E ela nos traz aqui, ó. Em um experimento, pesquisadores marcaram radioativamente as proteínas da membrana plasmática de uma célula humana e de uma célula de camundongo com dois radioisótopos diferentes. E em seguida, fundiram as duas células, originando uma célula híbrida. Utilizando-se o microscópio, observou-se que as proteínas marcadas radioativamente distribuíram-se de forma aleatória na bicamada da membrana plasmática da célula híbrida. E aí ele nos trazia duas questões aqui, ó. A primeira, qual a composição química da bicamada da membrana plasmática em que essas proteínas estão localizadas? Então essa aqui era a primeira parte a ser respondida. E aí vem a segunda parte do item A. Cite a principal característica das substâncias químicas presentes na membrana plasmática que permite a retenção de água no interior da célula. Beleza? Então, no item A, o que era importante vocês saberem? Primeiro, que a gente estava discutindo aqui de um experimento no qual você tinha uma célula humana e uma célula de camundongo. Cada uma dessas células apresentavam aqui proteínas marcadas radioativamente, tá? Então, colocou-se aí um radioisótopo e, por consequência, depois fez aqui um processo de fusão dessas duas membranas. De maneira a qual você tem aqui uma célula híbrida, ou seja, ela vai ter porções tanto da célula de camundongo quanto da célula humana, beleza? A primeira parte aqui do item A era qual que é a composição química da bicamada da membrana plasmática. E aí o que você tinha que se lembrar é que é uma camada fosfolipídica, certo? E além de ter fosfolipídios, você tinha aqui também proteínas nessa membrana. Então, ao longo da membrana plasmática, você vai ter o quê? Ó? Você tem aqui a presença dos fosfolipídios, né? Que se distribuem aí de forma assimétrica na membrana plasmática. E você tem a presença de proteínas aqui na superfície da membrana plasmática. Essas proteínas, por sua vez, elas podem estar associadas, por exemplo, com carboidratos ou até mesmo com outros lipídios, formando aí o glicocálice. Mas o que era mais importante era você se atentar da questão dos fosfolipídios. Não tinha muito segredo, beleza? E aí o segundo item da questão era: por que a célula consegue reter água no seu interior? E isso está atrelado justamente com essa bicamada fosfolipídica. Para quem não se lembra, quando a gente fala de uma camada bilipídica, ela vai ter aí esses fosfolipídios, e o fosfolipídio ele é constituído por uma parte aqui, que a gente chama de parte polar, que é aí justamente o grupamento fosfato, e você tem aqui uma parte apolar, que é justamente o quê? Essa longa camada aqui de lipídio, beleza? E aí, por ter uma porção polar e uma porção apolar, a gente fala que é uma membrana anfipática, ou seja, ela vai ter uma porção polar e uma porção apolar. De maneira qual a porção polar ela consegue interagir muito bem com a água, então ela é uma porção hidrofílica. E por sua vez, essa porção apolar é uma porção hidrofóbica, ou seja, não interage tão bem com a água, beleza? Não menos importante, o que eu preciso trazer aqui para vocês é que a porção polar ela está diretamente voltada para a porção extracelular e ela também está voltada para a porção intracelular, ou seja, esses grupamentos fosfato eles estão voltados tanto para a parte de fora da célula quanto para a porção aqui associada ao citoplasma. Por isso que a gente consegue ter essa retenção de água na porção citoplasmática, beleza? Não fugia muito disso. Já o item B era um item
um pouquinho mais difícil, mas difícil se você não se lembrasse disso daqui. Mas vamos lá, ó. Na célula híbrida, originada no experimento, que propriedade da membrana plasmática permitiu a distribuição aleatória? A distribuição aleatória está diretamente atrelada com o fenômeno de fluidez de membrana, ou seja, as coisas elas conseguem se movimentar pelo plano da membrana livremente, beleza? Então, esses isótopos radioativos eles conseguiram se distribuir aleatoriamente pela superfície da membrana em decorrência da fluidez. Esse era o primeiro item aqui, beleza? Então percebam que tem subpontos a serem respondidos numa questão discursiva. Segundo ponto, ó, cite a função das proteínas colinérgicas encontradas na membrana plasmática de um dendrito neuronal do sistema nervoso parasimpático humano. Aqui a ideia é que essas proteínas colinérgicas são basicamente proteínas que estão aqui ancoradas na porção da superfície da membrana e elas funcionam como receptores. E aí, essas proteínas colinérgicas, elas serviriam justamente como receptores de neurotransmissores, ou seja, tem, sei lá, a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, e esse neurotransmissor, para ele conseguir entrar na outra célula, no neurônio pós-sináptico, ele precisa ter a presença de um receptor, de uma estrutura que consiga reconhecer esse neurotransmissor e internalizá-lo. Nesse caso, essa proteína colinérgica presente no neurônio pós-sináptico, ele consegue pegar o neurotransmissor, como, por exemplo, a acetilcolina. Beleza? A questão era essa. Basicamente, eu achei uma questão de baixa complexidade para uma média complexidade, não via nenhum segredo, nenhuma questão assim, nossa senhora, que eu preciso quebrar a cabeça. Beleza? Um beijo e até a próxima resolução. Fui!